Olá, bem-vindos. Este podcast é o 21 Conversas para o século XXI. É uma iniciativa da Caixa Geral de Depósitos, em que falamos com 21 pessoas de referência em diferentes áreas sociais, da cultura, a ciência, as artes, o pensamento. Hoje a nossa convidada é a Lídia Jorge, que eu já conheço há 20 e tal anos, desde que comecei. Fui recebido com uma gentileza invulgar pela Lídia. A Lídia nasceu no Algarve, enfim, tem uma obra absolutamente fundamental e central na literatura portuguesa. Eu não vou enumerar os prémios, portanto, está muito traduzida, há um conjunto de prémios extraordinários. Há dois recentes que são muito importantes internacionalmente, o Prémio Phil, não é, das línguas românicas, e o Prémio Médicis em França, entre muitos outros, mas são dois prémios com um impacto internacional muito importante. E, portanto, acho que depois, mais tarde, se tiverem a possibilidade de cumprimentar a Lídia Jorge, acho que é um privilégio para todos. Eu queria dizer, antes de pôr a primeira questão, que de alguma maneira o podcast tem a ver com a questão do século XXI, mas eu iria também perceber um pouco o seu percurso e para já dizer que de alguma maneira temos 25 anos, não é, do século XXI, e a primeira pergunta tem um pouco a ver com isto. Como é que a Lídia entrou tem um elixir da juventude qualquer, é uma espécie de prodígio a esse nível, não sei, tem que nos dizer qual é a poção mágica, mas pensando no percurso que teve estes 25 anos, como é que vê? De alguma maneira é interessante, estávamos a ouvir até as intervenções anteriores, e nós podemos pensar o progresso e a história de diferentes maneiras, não é? E podíamos pôr estes 25 anos nestas formas de pensar. Uma delas é que o progresso e a história é uma linha reta, não é? E se pensarmos que seja na democracia, na economia, estamos cada vez mais democráticos, melhor economia, etc, etc. Outra é uma forma quase circular. A ideia que isto não é uma linha reta ascendente, é um círculo, estamos sempre a voltar ao mesmo lugar. E há quem faça comparações entre o início, os primeiros 25 anos do século XXI e os primeiros 25 anos do século XX. Outra maneira, julgo eu, interessante é não pensar como circunferência, mas como elipse. A elipse é uma forma geométrica interessante, porque realmente parece que vamos voltar ao mesmo sítio, mas é ligeiramente ao lado. Estamos a fazer qualquer coisa que vai, de alguma maneira, ampliando. A elipse também vai ampliando, não é? Espaço. A circunferência é interessante porque é muito deprimente se nós pensarmos que o progresso da economia é como circular, porque no sentido em que nós começamos a andar e a certa altura chegamos ao ponto onde partimos, não é? Mas a última opção, pensando em linha reta, circunferência e elipse, eu acho que a elipse é bonita, a última opção seria também uma circunferência, mas uma circunferência em que cada vez que se passa pelo mesmo sítio, passa-se de uma forma mais funda, mais profunda, não é? E portanto, há formas geométricas, digamos. Como é que a Lídia vê estes 25 anos? E vê isto como uma linha reta, uma desgraça, saindo da geometria? Como é que vê estes 25 anos? Bem, muito obrigada pelo convite e cumprimento todos. Acabámos por ouvir do Gonçalo M. Tavares um início que é de geometria descritiva, não é? Exatamente. Mas acho que falta uma figura que é a minha. É que eu vejo mais como uma linha para entender, não é? Isto são imagens para nós nos inscrevermos no percurso. Há uma linha que é mais fácil, talvez. A elipse, sem dúvida, que é a que melhor descreve. Porque ela volta, mas não volta nunca ao mesmo sítio. Volta com um rosto diferente.
Agora, há uma outra que para mim é muito mais fácil, que é uma linha ascensional, mas uma linha quebrada. Aquela que sobe sempre, mas que vai fazendo recuos, não é? E isso é o que me parece que, aliás, vendo aqui há bocadinho os esquemas da economia, é muito interessante que esta linha, ela entra por os olhos dentro, não é? Que é fácil perceber que, enfim, considerando tudo o que é o avanço da humanidade e para não irmos assim tão longe, mas aquilo que são os últimos 100 anos, aquilo que acontece é que há de facto um progresso, não é? Mas há um progresso com recuos permanentes. E aquilo que nós estaremos neste momento é numa linha ascensional, cujos elementos fundamentais de progresso nós ainda estamos a avaliar, mas outros existe, de facto, uma cultura de degradação neste momento. Isto é, na linha que sobe, nós estamos neste momento recuando um pouco, não é? Ora, em relação ao século, a estes 25 anos, eu tenho a ideia que há uma grande novidade e uma grande alteração que provocou alguma coisa que nós ainda estamos a avaliar e ainda não nos adaptamos, que é, de facto, a cultura digital, a conectividade, que alterou profundamente tudo. Quer dizer, para os jovens que aqui estão, que têm 30 anos, não podem avaliar essa diferença. Mas para uma pessoa que tenha 50, já pode avaliar um pouco. Para quem tem 70 ou 80, sabe perfeitamente a diferença que existia entre as relações, quer no trabalho, na comunicação, em tudo, não é? E o que está a acontecer, e eu lembro muito bem que foi nos princípios do século XX que nós começámos a trabalhar com os computadores pela primeira vez. E o que isso significou até para nós, os escritores, a alteração, dizia o José Cardoso Pires uma coisa muito interessante: finalmente chegou-nos uma máquina de apagar. Porque para nós, escritores, que estamos à procura sempre de encontrar a melhor forma e que andamos apagando, para ele apagava até com borracha, não é? Ainda a antiga borracha, ele dizia, finalmente chegou uma máquina de apagar. Claro que o que chegou foi uma máquina de alteração completa, mas cujos efeitos nós estamos ainda perplexos, ainda estamos sem perceber bem como gerir o bem e o mal que essa alteração nos trouxe. Porque é interessante pensarmos que no ano 2000, compararmos com o ano 2025, há menos democracias no mundo, é uma das análises recentes, do que havia no ano 2000. Ou seja, por exemplo, a ideia de que a democracia é qualquer coisa que vai gradualmente conquistando o mundo, o que está a acontecer é que a democracia está gradualmente a perder espaço no mundo, que é qualquer coisa que há 25 anos, por exemplo, julgávamos que seria impensável, que era uma espécie de... Não, sim, na verdade, o último quartel, isto é, digamos, é praticamente um truísmo já a dizer, não é? Mas o último quartel do século XX, ele caracterizou-se, de facto, por o avanço, as conquistas da democracia e a ideia dos direitos humanos como um valor absoluto. Porque é preciso não esquecer isso, é que a democracia e os direitos humanos avançaram, era um ideal das sociedades. Portugal tem nisso, para além de tudo o que foi há bocadinho enumerado pelo Keynote, tão expressivo que aqui esteve, que acabou por galvanizar toda a gente com os exemplos que deu. Mas Portugal tem uma outra coisa, quer dizer, tem uma memória histórica recente absolutamente extraordinária, que foi o facto de ter havido aqui uma revolução que foi pioneira de várias revoluções com semelhança. Não quer dizer que tenham imitado, mas há uma coincidência no tempo. É que, por acaso, Portugal foi o primeiro a fazer uma revolução sem efusão de sangue, ainda que nos tivéssemos passado por maus bocados. Não é? E durante esses 25 anos, aliás é o Samuel Huntington que fala disso, não é? Ao falar do que aconteceu no último quartel do século XX, ele fala exatamente de Portugal como o primeiro, aquele que inaugura uma alteração de regime
que acabou por ser, não digo modelo, mas pelo menos o exemplo de que era possível. E isso tem uma importância extraordinária, porque fez de uma geração com crença. Há uma geração, e quando há bocadinho o senhor, agora quer dizer o nome dele, mas não consigo lembrar, Jorge, uma vergonha. Jorge. Pronto, não me importa. O keynote que Jorge acabou de falar há bocadinho. Sim. Mas quando falava dos jovens que parecem apáticos e assim, de facto há uma alteração de comportamento, sobretudo da juventude. Aquela juventude a que as pessoas da minha geração pertenceram, são muito diferentes das do Gonçalo M. Tavares. Nós, mesmo aqueles que não participaram diretamente, têm a certeza do seguinte, é que quando as coisas estão mal, querendo, é possível alterar. E isso marca uma sociedade. A ideia de que é possível alterar. E de que é possível haver um grupo que altere. E mais, de que num país onde a apatia pode ser generalizada, um grupo só pode servir de fermento de transformação. E isso foi alguma coisa que criou o ADN no nosso país durante os nossos primeiros 25 anos de democracia. Nós acreditámos que era possível mudar, não é? O que acontece agora é que há a ideia de que é impossível, de que as utopias não prestam, de que a utopia é alguma coisa inalcançável, de que as revoluções, quando são feitas, são para criar banhos de sangue, de que as bandeiras, elas são panos encharcados de sangue e de dor. Quer dizer, criou-se uma ideia absolutamente oposta, que é anti-heroica. E o anti-heroísmo é antidemocrático. A palavra heroísmo é alguma coisa que está banida praticamente do nosso léxico. O heroísmo, o valor, a ambição, praticamente estão banidos. É como coisas más, quer dizer, como é próprio de Quixotes, quando, na verdade, no exagero de desejar alguma coisa grande e dar o corpo por ela, se consegue avançar. Não é? Então, diria que as novas gerações, para si, são menos utópicas. Isso por exemplo, há pouco falou da internet, até que ponto esta questão terá alguma influência das mudanças tecnológicas? E não sei se, por exemplo, estão aqui pessoas mais com menos de 30 anos, mas provavelmente responderiam que não, continuam a ter sonhos, continuam a ter ambição. Como é que vê essa diferença de gerações? Porque é que... Bem, eu não sei se tenho a certeza, não é? Porque nós somos também filhos de um tempo, não é? E é possível que, se a nossa formação é feita durante um tempo, e a nossa juventude, que é um período que nos marca, a juventude marca-nos e deixa-nos, digamos, como numa espécie de, não digo paralisados, mas deixa-nos com uma perspectiva que condiciona. E, portanto, eu posso estar condicionada por aquilo que foi a alegria, a generosidade, o empenho, a ideia de que estávamos a mudar, a ideia de que havia esperança numa construção. Portanto, e hoje, o que acontece é que eu vejo as pessoas desiludidas. E, de facto, quando junta, eu não sei se pode juntar assim tão facilmente a cultura digital daquilo que é a desilusão para uns e o que diz também que é, ao contrário, há outros que acham que não é assim. Ora bem, aquilo que me parece é que a cultura digital permitiu que uma parte de degradação se ampliasse. E permitiu alguma coisa que é muito importante, que é muito importante, destruiu, a meu entender, alguma coisa que é muito importante na manutenção das democracias. A democracia vive pela admiração do outro, o reconhecimento da vida do outro, o reconhecimento do valor do outro. É o Pascal Debye, que tem um texto muito interessante, um sociólogo francês, e que diz que não há possibilidade de uma democracia resistir se de facto se quebrar permanentemente o respeito pelos outros, a admiração pelos outros.
Ora, o que acontece é que a cultura digital permite desfazer permanentemente a credibilidade do outro. Alguém que é nomeado para alguma coisa, no outro dia, a sua biografia positiva é muito mais pequena do que a sua biografia negativa. No outro dia ele é espiado, insultado, vai até ao seu bisavô, se for necessário, para que se diga essa pessoa, cuidado, ela não vai prestar, ela não presta. E muito do que me parece que é a degradação hoje da política, os políticos hoje que têm muito menos exigência ética. Vivemos num momento em que há uma decadência, há uma degradação no sentido da própria forma, não é? Da própria forma. A forma tem importância, não é? Sem dúvida. Ora, o que acontece, se é que eu estou certa, e parece-me que sim, o que acontece é que entrou-se numa espécie de histeria de culpabilização do outro, de tal forma assintosa que permite que aquele que não é perfeito, digamos assim, já não se importe não ser. Porque, de certa forma, entra numa espécie de linha rasa onde tudo é imperfeito, onde ninguém é capaz. E é por isso que, quando há bocadinho o senhor falava da questão da Assembleia da República, eu, de facto, estive lá no dia 19 de janeiro passado, porque a minha aldeia, que é Buriqueime, foi levada à vila. E eu quis estar presente, quis ouvir, naquele momento, os deputados dizerem: esta aldeia vai passar a vila. E fui lá, sou uma romântica, como se vê. E, portanto, o que aconteceu foi que deparei com uma Assembleia que não parece a Assembleia da República. Parece, de facto, um grupo insubordinado, de gente gritando uns contra os outros, de pessoas fazendo gestos como se fazem nas tabernas. Quer dizer, uma Câmara que deveria-se ter uma espécie de dar ideais de comportamento, de se fazer, enfim, é a montra do país, a montra da nossa forma de estar no mundo. O seu exemplo é o oposto. Eu perguntei ali mesmo como é que os miúdos nas escolas se comportam, vendo que os representantes do seu país se comportam desta maneira, não é? Portanto, há de facto aqui alguma coisa, eu tenho a entender, creio que uma das causas, de facto, é a questão da cultura digital. Agora, se me diz que há quem não, que muitos jovens dirão, não é verdade. É possível. Os jovens, na verdade, veem os benefícios extraordinários da cultura digital, sem dúvida alguma. E o que nós temos de ver, creio eu, é fazer o balanço nesta linha que ascende, mas que tem recuos, que síntese é que nós temos de fazer. Nós, se calhar, já falaremos mais desta geração mais recente, que eu sei que a Lídia se interessa por essa questão de uma geração que está assustada com o fim do planeta, com uma espécie de apocalipse. Mas esta questão do 25 de Abril e, de alguma maneira, dos dias prodigiosos, não é? Se pensarmos agora um bocado para o seu percurso, não é? Nasceu em Buriqueime, não é? E a sua infância, não sei se pode dar uma imagem da sua infância e depois da sua juventude e também, porque às vezes, por exemplo, raparigas com 18, 19 anos, 20 anos, não lhes é muito claro que as mulheres só votam em Portugal desde o 25 de Abril. Ou seja, às vezes há pequenas coisas, às vezes raparigas com 20 anos têm a noção que as mulheres em Portugal votam há 100 e tal anos. A Lídia pode dar um pouco a imagem do que era o papel da mulher na altura em que a Lídia tinha 20 anos, ou mesmo mais, e como é que isso mudou, como é que... Bem, mudou substancialmente, mudou imenso, felizmente. Basta dizer o seguinte, há 70, 80 anos, eu não estava viva há 80 anos ainda, mas
nessa altura, as mulheres, de facto, eram consideradas pessoas, digamos, menores. Hoje, a gente sabe que há culturas à volta da Terra onde continua a ser a mesma coisa, não é? Agora, nessa altura, para se ver a menoridade, porque eu poderia contar episódios, enfim, de como as coisas se passavam, quer na questão das leis, quer na questão, enfim, dos comportamentos, quer no acesso às universidades, que era tão limitado, o mundo escolar, tudo isso era completamente diferente. Mas isso, em geral, toda a gente sabe. Mas para ter a ideia de como era, houve um poeta que escreveu uma quadra muito interessante que dizia assim: com 5 letras se escreve teu lindo nome Maria, brilham mais do que as estrelas teus erros de ortografia. Portanto, pode ver-se a ideia que se tinha da mulher. Portanto, as mulheres, o facto de serem ignorantes era um atrativo erótico. Não saber. Portanto, as mulheres era como uma espécie de uma outra criança, uma criança que se eternizava, como em culturas de hoje, que continua a ser assim. Há culturas onde as mulheres são, de facto, admiradas pelo facto de não poderem, não escreverem não serem proibidas de assinar um cheque. Eu assisti em Londres, há uns anos, a uma cena incrível de uma determinada cultura. Estavam várias mulheres. Quando foi o momento de assinar um cheque, foi um menino que teria uns 9, 10 anos que assinou o cheque. Portanto, não foram nenhuma das mulheres. Ora bem, transpondo, isto era assim. Portanto, transpondo para a nossa cultura, era assim. Havia uma minoridade. O acesso ao livro, quer dizer, o acesso à escola era logo completamente diferente, não é? Se nós pensarmos nas pessoas com 80 anos, provavelmente, e vermos quem é que está licenciado, há uma percentagem muito maior de homens, quase que... E depois também o acesso à cultura, depois o acesso ao dinheiro, não é? O dinheiro, quem tinha a mão no cofre era o chefe de família. Portanto, basicamente a mulher tinha o acesso ao doméstico, ao domus, não é? Posso dizer uma coisa que era interessante? O meu ano escolar, o último do liceu, nessa altura não era o secundário que se dizia, era o liceu em Faro. Houve um grupo extraordinário de alunos que tivemos das melhores notas do país. Não sei o que é que naquele ano aconteceu, mas depois foram pessoas que, de facto, se distinguiram em vários campos. E, nessa altura, havia dúvida de algumas raparigas sobre aquilo que queriam ser. E uma delas queria ser juiz. E ela foi aconselhada a não ser juiz. E porquê? Porque... aliás, ela não podia ser juiz. Quer dizer, ela tinha esse desejo, mas eu lembro-me da primeira mulher juiz, não é? O que acontecia é que lhe disseram que as mulheres eram demasiado sentimentais para serem imparciais no julgamento. E que, portanto, o coração viria a vibrar de tal forma que não seriam capazes de decidir entre o criminoso e a vítima. E ela, de facto, acabou por não seguir o direito, não seguir o que quis. Isto dá a ideia da forma repressiva e preconceituosa que havia, não é? Agora, pensando nos jovens de hoje que ouvem contar estas histórias, parecem que são histórias, digamos, que aconteceram Mas nesse aspecto, por exemplo, tempo. Eu acho que é revolucionário hoje, uma mulher com 20 anos pode pensar em fazer tudo. Em Portugal, felizmente, acho eu. Isso é uma transformação incrível, não é? Ou seja, esta parte da geração... Por um lado, podemos ter esse ponto de vista mais crítico, mas, por outro lado, pensar que uma mulher hoje pode querer ser juíza, querer ir à Lua. Isso é muito forte, não é? É uma mudança radical. Porquê é que eu falo do juiz? Porque eu acho que a decidir entre a vítima e o algoz, decidir a culpa
digamos, está no plano do julgamento ético, está no topo. Digamos, é aquilo que confere, é a forma de conferir a maior confiança numa sociedade a um grupo humano, que é decidir entre a inocência e a culpabilidade. E, portanto, se as mulheres atingem esse grau, digamos, são juízes, são capazes de ajuizar sobre os comportamentos humanos, dessa forma pública, dessa forma institucional, elas atingem, digamos, o máximo da sua competência. Agora, há por exemplo, também um outro aspecto que não era assim e que hoje que é a questão das Forças Armadas. Quer dizer, a ideia hoje das mulheres serem-lhes confiados questões de segurança, questões de proteção, de defesa das sociedades, é também alguma coisa que significa uma mudança absolutamente extraordinária, é uma conquista, não é? Agora, eu devo dizer, já que estamos a falar disto, que continua a haver resquícios muito grandes daquilo que existia no passado. Que a conquista por mérito ainda é feita com bastante assimetria. E é um processo que está em marcha e que não vai voltar para trás. De qualquer forma, na tal linha de quebrada, neste momento, possivelmente há algum recuo. Um recuo. Em termos de... Estávamos a falar um pouco da sua juventude, a sua infância, o que é que a marcou em termos de, por exemplo, mais tarde pegar no livro? Como é que uma criança do sexo feminino, lá está, pegava nos livros? Como é que isso era visto e como é que toda a sua infância correu? O que é que foi marcante ali para depois pegar nos livros, de alguma maneira? Hoje eu diria, por exemplo, os últimos prémios Nobel, há várias mulheres e hoje não é nenhum sentimento paternalista dizer que algumas das grandes escritoras são mulheres. E, portanto, isto é uma alteração profunda em relação a séculos anteriores em que as mulheres praticamente não tinham acesso a fazer arte, não é? Estamos a falar do acesso a coisas básicas, quanto mais a poder fazer arte, literatura, etc. Não é? Pessoalmente, aquilo que me aconteceu e que foi a causa, digamos, de uma mudança substancial e daquilo que depois eu viria a ser, foi o facto de, na minha família, haver leitores. Numa altura em que não havia nada, os bens culturais eram escassíssimos, porque eu vivia no campo, nem sequer era numa aldeia, era numa casa isolada no sul, no Algarve. O que aconteceu foi que havia na família o hábito da leitura e eu comecei a ler muito cedo. Foram os livros estavam em casa. Agora, e portanto foi uma luta porque eu fui a primeira menina ali da zona que foi ter para um grau de ensino que não fosse o primário. E isso foi mal visto na altura. Mas contar isso, eu até tenho um pouco de escrúpulos perante as pessoas que hoje não fazem a mínima ideia de que isso tenha acontecido. Isso é extraordinário, alguém que se salienta e isso é mal visto, é? Alguém que se salienta e que é mal visto e uma menina que sai de um sítio onde ninguém fazia mais nada além da quarta classe. A partir da quarta classe, os meninos brincavam 2 ou 3 anos, mas iam lavrar ou iam e depois iam ser pedreiros, iam fazer qualquer coisa assim, mas ninguém pensava em fazer estudos. E muito menos a menina. A menina preparava-se para quê? Como no século XIX. Preparava-se para casar. Fazia bordados, aprendia a fazer bordados, a fazer cozinhados e a comportar-se bem, a sentar-se bem nas cadeiras e coisas do género, não é? Ora bem, de repente há uma mulher que se divorcia, que é a minha mãe, e que resolve apostar numa criança que os professores diziam que tinha tinha inteligência, que era uma pena ficar só com a quarta classe, e a família, digamos, a minha família, sobretudo a minha mãe e a minha avó, ajudam-me a ir sozinha para uma cidade
que é pertinho, é Faro, mas nessa altura era longíssimo, não é? Porque as pessoas praticamente eram sedentárias, viviam em volta da casa, uns 10, 15 quilómetros em volta da casa. Ora bem, ir viver para longe, sozinha, uma menina com 10 anos, foi muito mal visto, foi previsto como alguma coisa de... A minha mãe queria-me atirar para uma vida má. Não é? Isso, portanto, teve ali um embate muito grande ali na nossa pequena sociedade, não é? Agora, o que foi interessante foi que eu fui e a seguir as outras meninas no ano seguinte foram também. E a seguir os rapazes foram também. E há toda uma série de miúdos que vão depois de mim. E hoje eu sinto, o meu coração estremece, sabe? Quando chego àquela terra, que é Buriqueime, o interior, e estão lá as casas que hoje são recuperadas, eram casas de pastores, casas de pequenos agricultores, e hoje são compradas por muito dinheiro e são restauradas, sobretudo, para estrangeiros. Simplesmente ainda há quem permaneça pessoas locais que continuam. Então, no verão, nós fazemos uma festa, para nos encontrarmos os filhos dos filhos de pessoas antigas. E então é extraordinário perceber como o elevador social, que é a expressão que hoje se usa, funcionou. Digamos, filhos de netos, hoje, netos de pessoas que eram analfabetas, são professores em Harvard. Pessoas que eram pastores, têm hoje netos e bisnetos que são investigadores na Gulbenkian. Digamos, há uma alteração extraordinária. O país mudou profundamente. Há um capital humano adquirido com a democracia que é absolutamente extraordinário, não é? Tem a ver com acesso à escola, acima de tudo, não é? Acesso à escola. E hoje é interessante, foi falado no grande papel do ministro, que foi o ministro das Obras Públicas, Duarte Pacheco. Duarte Pacheco foi o ministro de Lolé, grande figura de Lolé. Mas hoje, daquela terra, somam-se várias figuras que se põem ao lado do ministro Duarte Pacheco. O que significa que numa terra como Lolé, houve uma ascensão imensa de pessoas que, nos vários campos, tiveram a capacidade de evoluir e hoje servirem o país de várias maneiras e, sobretudo, a sua terra. Já que falou da sua mãe, desse gesto inicial, não é, que de alguma maneira a conduziu, recentemente escreveu o livro Misericórdia e esta questão das pessoas mais velhas, não é? Como é que vê isto? Porque no seu caso realmente a sua mãe foi determinante, não é? Mas em termos gerais, como é que vê esta questão? A questão dos lares, a questão da doença, a questão que foi acompanhando, como é que vê isto de uma forma mais... Isto interessa às pessoas da economia? Interessa a todos. Eu acho que as pessoas da economia, tenho essa ideia que ficarão mais velhos, ficaremos todos mais velhos, estamos todos no mesmo barco, não há... Esta ideia uma coisa muito interessante na filosofia é a ideia da mortalidade, não é? Esta ideia de que... E, portanto, o envelhecer é das coisas que eu acho que mais preocupa a economia até no geral, porque, por exemplo, hoje... Até com artistas, eu hoje falei ao telefone com um artista que dizia que 70% das pessoas que estavam a assistir a um trabalho dele que é quase de arte de vanguarda, mas 70% tinham mais de 70 anos. Ou seja, hoje até os espectadores da arte são muitas vezes pessoas já com mais de 70 anos. E, portanto, eu acho que de alguma maneira, isto é o grande tema, não é? Como é que nós vamos gerir, se tudo correr bem, como é que vamos gerir a nossa velhice, como é que vamos gerir a velhice das pessoas de quem gostamos, porque... Nós vamos nos adaptando. Hoje há uma solução que responde mal, mas na medida do possível, que é, digamos, o internamento, digamos assim, das pessoas mais velhas
quando já não pode, porque eu acho que há duas velhices, não é? Há a velhice útil, das pessoas que estão ativas e que são capazes de emprestar a sabedoria a todas as outras pessoas e que continuam curiosas pela vida, que é o caso desse livro de que refere, em que a protagonista é alguém que até ao final da vida fica alerta para o mundo e que quer compreender o mundo e que não quer morrer precisamente para compreender se a pandemia é um fim do mundo ou é outra coisa. Portanto, é alguém que até ao final tem, digamos, a mente desperta e recusa-se a morrer. Recusa-se a deixar o mundo porque acha que ainda não o compreende. E isso, há imensas pessoas que são assim. Mas também há as outras, não é? Há a outra velhice, que é um peso, digamos, porque a pessoa fica incapaz de agir perante os outros. E a sociedade tem o dever de acolher. E é muito curioso, porque existe uma semelhança entre aquilo que é a criança que nasce e o velho que morre. Hoje, por acaso, tive um encontro com uma médica que trabalha nos cuidados paliativos. E ela diz que, a princípio, queria ser obstetra. E isto é muito interessante. Uma médica que quer ser obstetra, mas que a certa altura vai para os cuidados paliativos. E ela sente-se bem. Ela, no fundo, agora vê uma espécie de o final da vida como um nascimento do ser humano. Não como pelas palavras, não foram estas palavras que ela utilizou, mas foi as que eu depreendi. Um nascimento, independentemente daquilo que seja a metafísica ou a transcendência. Ela vê, pelo aquilo que eu me percebi dela, vê como um novo nascimento. E eu também vejo assim, quer dizer, o ser humano que tem dignidade, e se lhe permitem ter dignidade, nasce e morre. E a morte é um dia da nossa vida. A morte é uma fase da nossa vida. Ora, o que acontece é que, pela pergunta que me está a colocar, se eu vejo bem, a nossa sociedade de hoje, e pensei nisto porque escrevi esse livro e porque convivi durante 3 anos com pessoas que estavam internadas, há uma solução que foi a solução que a sociedade do século XIX, a da Revolução Liberal encontrou, a da Revolução Industrial encontrou. Desmembra-se a família, é necessário encontrar um sítio onde colocar os idosos um ao lado do outro. Antes, o idoso ficava mais ou menos no arredor da família. Mas é preciso não romantizar esse passado. Claro. Porque quando se diz, antes era bom, porque o idoso ficava com os filhos. Não é bem assim. Os filhos disputavam não estar com o pai ou com a mãe. Muitas vezes os filhos diziam que a mãe e o pai andava a meses, significava que passava de filho para filho. Havia situações de grande desamparo dos idosos. Hoje, a nossa solução é má, mas ao menos, digamos, há todo um grupo de pessoas que, em geral, têm, algumas pelo menos, têm formação e há uma filosofia de proteção. Agora, é mau o que está a acontecer. É mau porque cada pessoa quer ver-se no meio, não só dos rostos que se parecem com o seu na idade, mas quer ver-se com os rostos jovens, de crianças, de pessoas que têm outras idades. Não quer ver o seu rosto ao lado de dezenas de rostos envelhecendo consigo. Quer estar dentro de uma família e, portanto, é uma solução artificial. E hoje está-se a tentar... Com o aumento da longevidade, de alguma maneira, isso começa a ser uma coisa importante mesmo. Vai ser importante e é muito feio quando se fala da economia do envelhecimento. É feio dizer isso, não é? A economia do envelhecimento. Mas de facto, as pessoas estão-se a preparar para uma economia do envelhecimento, que, por um lado, tem um lar mercantil que é agressivo, mas, por outro lado, pode envolver uma outra coisa, que é toda uma capacitação de ajuda às pessoas para permanecerem o mais tempo possível. Também de estímulo intelectual, etc. Sem dúvida alguma. Enquanto se está numa determinada altura. Estamos a aproximar do final, só
mais algumas perguntas para... Esta questão das novas gerações, já se falou noutros contextos, deste medo, de um certo medo que há em relação ao fim do mundo, esta geração, esta ideia de não haver um planeta B, ou seja, de alguma maneira se sente que esta geração esta geração mais de 20 anos é uma geração mais assustada. Que utopias é que lhe parece que ainda estão por cumprir e que estas novas gerações podem... Bem, eu quero imagino muitas vezes, tenho na minha família crianças e olho para elas e digo que comparo e acho que estas crianças têm coisas maravilhosas que eu não tive, coisas absolutamente extraordinárias. Agora, há o seguinte, acho que elas vivem com muito mais medo do que eu vivia. Eu tinha a ideia de que a família era um suporte fixo. Ninguém me traía na família, ninguém me abandonava. A família como um pilar. Era. E o meu pai foi-se embora. Portanto, eu vivi sem o meu pai. Mas a ideia de que havia um pilar sólido, que ninguém me abandonava, hoje, a maior parte das crianças, creio que não tem essa ideia. Tem a ideia, aquela ideia que nós temos, que nós nos passamos de que o casal é uma unidade permanentemente mutável. E para as crianças pequenas a ideia de que daquele de onde veio e aquela de onde veio vê-os como uma coisa única, uma coisa unida. No momento em que se separam há um problema, sobretudo com a ideia de que, quando se passa com a ideia de que todos se vão separar, todos se vão separar. E é a ideia que as crianças têm, é de que tudo é mutável, que todos se vão separar. Por um lado. Por outro lado, a ideia de que a Terra está esgotada, que é alguma coisa que se diz às crianças, e as crianças dizem a Terra está esgotada, é preciso lutarmos pela Terra. Se por um lado é um bem, porque elas têm uma utopia, e é a utopia que hoje ainda une praticamente as crianças do mundo e os jovens do mundo, é a salvação da Terra. Por outro lado, há um outro sentimento gêmeo, que é a ideia de que ela de facto é digamos, a fragilidade do ecossistema é imenso. Mas não só, é também a ideia que a Terra é nada no espaço. Se nós acompanharmos, e eu faço um pouco esse exercício, porque gosto de acompanharmos as notícias que permanentemente saem sobre o que está a acontecer no cosmos, é absolutamente aterrador. Porque é a ideia de que nós não somos nada, estamos no meio de uma imensidade, num cosmos sem fim, que não se sabe porquê, porque aparece. Não se sabe se termina. A cada momento se diz que há uma estrela que vai desaparecer, que à velocidade fazem-se contas, à velocidade da luz não chegaríamos a tal planeta. Todos os dias se fala dos buracos negros do espaço. O terror permanente que se está colocando de que nada no espaço é perene. Não há mais a imagem desta bolinha azul que trouxeram os primeiros astronautas, a ideia de uma bola azul, não é? Que estava suspensa no ar, fragilizada, mas estava suspensa e era linda e era única. E hoje as crianças são confrontadas precisamente com o oposto, com a ideia de que a Terra é nada no meio do cosmos. E de alguma maneira que tudo é passageiro, é isso? Que tudo é passageiro, tudo é flutuante e tudo... Quer dizer, eu pergunto-me qual é o significado antropológico do amor pelos dinossauros que nós estamos colocando junto das crianças. A ideia de bichos que eles brincam e dormem e amam dinossauros, a figura dos dinossauros, que não se parecem connosco, que são répteis, não é? E que eles levam para a cama, não é? E que sabem de uma coisa, que foram extintos.
Porque eles têm carinho, eles criam o Dino, o meu Dino, vão dormir. Há os que têm pantufas com Uma espécie de paraíso Sim, perdido, exato. que acham que... Exato. Eu recentemente uma criança que foi perguntada o que é que ele queria fazer quando crescesse, ele disse que não queria fazer nada que não valia a pena porque o sol ia acabar daqui a milhões de anos. Exatamente. Isso é muito engraçado, que é uma... De alguma maneira todos pararíamos porque isto vai acabar em qualquer dia. Se calhar a última pergunta... Estamos só a falar de coisas tristes. A última pergunta. Há um autor que é uma referência, que é o Virgílio Ferreira, de que a Lídia gosta particularmente, e ele fala, a propósito da filosofia existencialista, de uma distinção que eu acho que é importante, que é a distinção precisamente entre o urgente e o importante. E o que ele diz, basicamente, é que o urgente é aquilo que o próprio nome diz, aquilo que eu tenho que resolver já, não posso adiar, mas muitas vezes o que é urgente é insignificante. E eles fazem uma grande distinção entre o que é importante. O importante é o que muda a vida, que vai... Para dar um exemplo muito concreto, se nos esquecemos de pagar a eletricidade, é urgente pagar a eletricidade até às 4 da tarde, e nós temos que ir à EDP, se calhar, pessoalmente, etc. Mas isso não é um ato importante na nossa vida. Sim. O ato importante tem a ver, por exemplo, com decisões de formação, etc. E, portanto, esta distinção é fundamental. Eu escrevi num texto a ideia que, de alguma maneira, a única hipótese que nós temos é pôr o selo do urgente no importante. Porque, de alguma maneira, nós vamos sempre adiando o importante porque temos sempre urgências para resolver. Isso pode-se pensar a nível pessoal, a nível de uma empresa ou a nível do país. Eu acho que um dos problemas, julgo eu, do país é precisamente estar sempre a resolver urgências. Não é? Portanto, está sempre a resolver coisas que realmente são urgentes, mas nunca tem tempo para resolver o importante. E isto remete para a última pergunta. Com o tempo, o que é que foi para si perdendo a importância e o que é que foi ganhando importância? O que é que foi perdendo? Isto que eu achava que era muito importante, afinal não é? E o que eu achava Sim. que era pouco importante para terminarmos. O que eu fui perdendo, mas é uma perda recente, foi a ideia de que a linha ascensional era muito maior do que aquela do que se está a ver, digamos. Eu fui perdendo e essa perda acontece há muito poucos anos, há 3, 4 anos. Dá menos importância? Como? Dá menos importância a isso? Não. O que eu estou a dizer foi, diz-me o que é que eu fui perdendo, não é? Eu digo o que é que foi para si perdendo importância na vida e ganhando importância, ou seja, o que é que não... O que é que foi perdendo importância? Exato, e ganhando. Bem, para mim, o que foi perdendo importância foi as coisas as coisas materiais. Foi a ideia de... fui a pouco e pouco percebendo que acumular não valia a pena. Portanto, fui-me libertando. E aquilo que eu acho que fui ganhando foi a ideia da intensidade que é necessário atribuir à relação entre as pessoas de forma positiva. Isto é, a urgência de criar, isto parece uma coisa lírica, mas é a urgência de criar amor nas sociedades. E o amor que se traduz no equilíbrio de deixar que as pessoas sejam livres, que sejam fraternas e que se respeitem. Isto é, no fundo, para mim o mais importante neste momento é aquilo que a Carta das Nações Unidas defende para o equilíbrio entre as nações. E que tem, no plano global, a ideia da respeitabilidade dos Estados perante os outros. No plano pessoal, no plano das culturas locais, das sociedades, a aposta nas relações humanas amigáveis. Isso parece-me que é o mais importante neste momento e que se funda precisamente nos 3 valores que criam a democracia, que são a fraternidade, a liberdade e a igualdade. E que muitas vezes nós não temos bem a noção de que são três pilares fundamentais que, enfim, de uma maneira geral nós chamamos, e que eu há bocadinho chamei o amor, mas não é o amor abstrato, não é o amor lírico, é o amor que passa pelo comportamento social. E isso é aquilo que nós podemos ver neste momento que nos está faltando. Portanto, essa é a urgência de retomar esses princípios, para mim é o mais importante. Lídia,
Muito obrigado. Foi, como sempre, um grande prazer estar consigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço.